Olá, internautas ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O nosso programa Decisões com Astrologia desta semana, que vai de 1 a 7 de março de 2021, traz uma informação bem interessante para você que eu vou dizer logo de início. A lua cheia, ela aconteceu no dia 27 de fevereiro, exatamente o apogeu que a gente diz, o momento preciso da lua cheia. Dali em diante, cada dia que passa, se você observar o céu, vai vendo que há uma diminuição da exposição de luz ou da reflexão da luz da lua, de forma que gradativamente ela já começa a minguar, ou seja, já com a tendência de diminuição, de interiorização. Mas eu considero como a força da lua minguante a partir de um momento em que a intensidade de luz já é bem menor mesmo, sensivelmente menor. Então, durante alguns dias, ainda se considera a força da lua cheia, mas não os 7 dias, como se fosse assim, de 27 de fevereiro até 7 dias depois, e aí só quando marca no calendário ali a lua minguante, é que começa a lua minguante. Não é exatamente assim, né? Considere sempre pelo calendário, aquele dia do calendário que diz lua cheia, depois lua minguante, você considera 3 dias e meio, mais ou menos 3 dias e meio antes, 3 dias e meio depois, que é o momento daquela força lunar. Por isso que eu faço a distinção de força lunar cheia, força lunar minguante, e depois no dia exato eu ponho lua minguante ou lua cheia. Então, feita essa explicação, né? Vamos avaliar como é que é essa semana. A lua cheia, ela caminha até chegar a minguante no signo de Sagitário. Então, esse período é sempre um período onde a gente busca, né, o início da semana, ainda na força da lua cheia, nós podemos buscar conhecer os assuntos que a gente precisa conhecer com o objetivo de estabelecer novos horizontes, estabelecer melhorias, estabelecer condições mais adequadas. Então, se precisar eliminar alguma coisa que não está funcionando bem, se libertar de algum hábito indesejado, nos negócios, verificar as coisas que não estão dando resultado. Então, é um momento muito bom para todas essas avaliações, todos esses estudos, para quando chegar do meio para o final da semana, aí tomar as devidas decisões com embasamento, com profundidade. Porque a lua minguante, ela traz uma simbologia interessante, que é o enraizamento. Então, as coisas que a gente pode observar e fazer na época da lua minguante são coisas ligadas às raízes. Então, quando algo que não está bom, você vai descobrir qual é a raiz. Qual é a raiz? O que quer dizer? Qual é a origem? O que está dando origem àquela situação? Então é muito bom, um momento bem importante. Não é só na vida profissional ou empresarial, mas na vida pessoal também, com a gente mesmo, em relacionamentos, no ambiente emocional. Né? Podemos fazer essa avaliação, como é que estão nossas raízes, para poder, se for necessário, fazer algum tratamento nessa raiz, a gente poder tratar. Ou se for, como diz a expressão popular, cortar o mal pela raiz. Né? Também podemos, nessa semana, identificar aquelas raízes que a gente está precisando se libertar. A Lua vai de Libra até Capricórnio, que é um quadrante do céu associado à maturidade, sabe? A idade adulta, quer dizer, um momento onde a gente realiza, um momento onde a gente caminha com mais visão de clareza. Então eu vejo que é uma semana que tem essa perspectiva, uma perspectiva ampla, aberta, que começa nos relacionamentos em Libra, caminha pela transformação de Escorpião, depois chega o momento de ter o conhecimento sagitariano e a aplicação prática capricorniana. Então uma sequência bastante interessante para a gente se ligar. Durante a semana acontecem aspectos astrológicos, os principais são bastante positivos. Vênus realiza um sextil com Urano,
que é um aspecto de oportunidade. Para quê? Para novos contatos sociais, para novos relacionamentos, para novas parcerias, sociedades e a possibilidade de surgirem oportunidades que até então não existiam no sentido dos ganhos financeiros. Um momento muito bom para novos investimentos, para a tomada de decisões que envolvem assuntos financeiros, sempre visando a inovação, a renovação. Então é um tempo também positivo para o investimento em tecnologia, em modernidades de toda ordem. Você está precisando renovar os seus equipamentos, por exemplo, né? Trazer uma coisa mais atualizada para o seu dia a dia. Essa semana acontece esse favorecimento. Também tem um outro fenômeno que Marte ingressa no signo de Gêmeos. E Gêmeos é um signo de movimento e comunicação. Então, quando Marte passa por esse signo, e ele fica um tempo, um mês, 2 meses por aí, ele traz uma energia de movimentação e de muita comunicação. É como se a gente desse uma injeção assim de energia, de ânimo, para que haja mais comunicação, mais movimentação. Eu sei que existem algumas restrições, a necessidade dos cuidados continuam sendo válidos, mas há um aumento natural na movimentação e na busca também por informação. O Marte em Gêmeos tem um lado que requer uma atenção para que a gente não entre muito em disputas, porque Gêmeos é um signo duplo e o Marte ele normalmente entra assim, trazendo uma energia que às vezes é um pouco conflituosa. Então é preciso ter o cuidado para que não haja muito debate, discussão e troca de ideias acaloradas, vamos dizer assim. Então com esse cuidado, porque a gente não sabe, às vezes a influência é sujeito a gente receber aquela energia e temos que aprender a direcionar para não sair falando sem pensar, para não sair fazendo também movimentos sem o devido cuidado, sem a devida atenção. Porque todo movimento produtivo ele tem um princípio básico, que é o direcionamento. Eu vou fazer um movimento para me dirigir a algum lugar, eu vou fazer um movimento para chegar em algum objetivo. Então é preciso manter esse foco para evitar a dispersão. Um outro fenômeno que acontece é a conjunção de Mercúrio com Júpiter. Essa conjunção é uma conjunção que traz uma força muito grande para a busca do conhecimento, amplia sobremaneira a comunicação entre as pessoas, amplia também a visão, permite que a gente tenha uma visão mais ampla, então facilita os estudos, as avaliações, principalmente técnicas, acadêmicas, mas também facilita a comunicação entre as pessoas. E o cuidado, que sempre temos que ter cuidado, é com os exageros, né? Porque Mercúrio é a comunicação e Júpiter é como se fosse um fermento, somado com aquele Marte que eu já falei. Então, se a gente tiver mais cuidado, para não jogar também palavras assim ao ar, sem a devida análise, sem a devida avaliação de consequências que essas palavras possam ter. Na parte prática da vida, um momento que favorece a lida com assuntos jurídicos, a lida com documentos, registros, com a emissão de comunicados, seja pelas redes sociais, da maneira que for, a publicidade, a propaganda. É um tempo que traz essa energia. Mesmo a Lua caminhando de cheia para minguante, esses aspectos facilitam a promoção publicitária, facilita a comunicação em larga escala. Assuntos ligados aos estrangeiros também estão favorecidos. Se pessoas têm que lidar com documentos internacionais, com contatos internacionais, importação, exportação, comércio internacional, há essa facilidade também. E junto com isso, contatos com estrangeiros também, independente de negócios, em nível pessoal, a busca por estudos de línguas estrangeiras ou de culturas de outros países, tudo isso está favorecido ao longo dessa semana. Então, quem quiser fazer reuniões, quem quiser fazer contratação de pessoas, né, ou mudança no organograma aí da sua empresa, ou na sua casa, quer trocar um funcionário, uma funcionária, um auxiliar, é um momento bom para fazer essas trocas, essas mudanças. E também
para aqueles estudantes, uma semana muito boa para estudar, para ganhar conhecimento, para fixar o conhecimento e obter uma amplitude maior de conhecimento também. Lá no final de semana do dia 6 e do dia 7, nós não temos aspectos além dos aspectos lunares, que quer dizer que transcorre um fim de semana dentro dessa mesma regularidade, com a lua minguante, que vai acontecer na sexta-feira, dia 5, trazendo uma força de interiorização e de busca de conhecimento. Como você pode ver aqui, eu coloquei as duas mandalas, né? A da lua cheia do dia 27 e a da lua minguante do dia 5, agora de março. Então, quando você observa, há uma mudança no padrão, né? Como se os astros estivessem do lado esquerdo do mapa e agora estão na base, né? No lado de baixo, no hemisfério, que a gente chama de hemisfério noturno. Isso reforça a força de buscar raízes, de entender e compreender as razões pelas quais as coisas acontecem, razões pelas quais acontece dentro de cada um de nós, as motivações, as percepções e as reações que nós temos instintivamente, e também traz uma energia de buscar uma avaliação melhor de como é que nós estamos em termos de nossas bases pessoais, a nossa casa, nosso trabalho, nosso escritório, nosso dia a dia, como é que está esse movimento junto à família, junto ao nosso histórico familiar também. Então, um momento que traz essa energia, uma energia bastante positiva para a gente recarregar as baterias, porque se nós estamos falando de trabalhar as raízes, nós estamos falando de nutrir de forma mais positiva e consistente aquilo que a gente precisa para obter melhores resultados e melhores frutos. Então é uma mandala interessante, porque essa lua minguante, ela vem associada com processos de expansão. Então, mingua, mas expande, portanto, a expansão das raízes. Não é? Nós podemos expandir, crescer nossa base de conhecimento, crescer nossa base de energia, de força e buscar tudo aquilo que a gente precisa para que o resultado depois seja favorável. Precisamos contratar pessoas, precisamos ganhar conhecimento, precisamos de equipamentos, de coisas para que nossa vida funcione melhor, nosso trabalho funcione melhor. É a semana favorável para fazer tudo isso. Se você está gostando do canal Maurício Bernes Astrologia, dê o seu like, que é importante para que a gente tenha cada vez mais pessoas podendo assisti-lo, e se inscreva no canal e também, se puder compartilhar, eu lhe agradeço antecipadamente para que outras pessoas já de imediato possam também curtir e possam também acompanhar o nosso canal. E ainda, se quiser dar uma colaboração maior, mediante uma assinatura, você pode ir no link que está na descrição aqui embaixo, no Catarse, e fazer lá a sua assinatura e vai ter recompensas adicionais, obviamente, por essa assinatura. É importante você ler direitinho lá e mandar um e-mail para mim. Depois que fizer a inscrição da assinatura, manda um e-mail para mim solicitando a sua recompensa, porque não é tão automático assim o sistema ainda. Cada dia da semana tem também as suas características. A nossa segunda-feira, 1º de março de 2021, começa assim com aspectos muito bons. Eu acho até interessante que do ponto de vista da agricultura é um dia de plantar flores. E eu vejo que é um dia de movimento, é um dia de ampliação de horizontes. Muito bom para assuntos legais, jurídicos, estruturais, lidar com a infraestrutura do nosso trabalho, da nossa vida. Um dia favorável à comunicação, movimento, transportes, reuniões, decisões que têm um impacto importante na sua vida, favorece os relacionamentos, por isso que é bom para fazer entrevistas, para lidar com pessoas assim diretamente, mas também reuniões podem ser feitas. Assuntos internacionais, assuntos jurídicos, assuntos administrativos, né? Tanto de planejamento quanto de operação. Um dia de fluidez. E muito do conhecimento de cada um de nós poderá ser aplicado. Nós vamos ver formas claras de poder usar o conhecimento que nós temos.
Na terça-feira é um dia também positivo, não é um dia negativo, mas tem um aspecto da Lua em quadratura com Plutão. Esse aspecto requer de nós atenção, cuidado para não entrar em confrontos desnecessários. Por quê? Porque é um dia que vem à tona alguma coisa que nos parece estranho no primeiro momento, nos parece às vezes difícil de lidar. E o que nós precisamos saber é administrar, estudar, nos aprofundar antes de reagir. Porque quando a Lua forma esse aspecto, há uma tendência de reações instintivas agressivas, reações instintivas autodestrutivas ou de processo de tentativa de destruição do próximo. Então é preciso ter cuidado para a gente não ser, vamos dizer assim, agente daquilo, né? Então, atenção, cuidado, se chegar alguma coisa que não é favorável, é bom porque nós vamos resolver aquele assunto. Então, um dia favorável à pesquisa, aos estudos, às análises, ao aprofundamento na avaliação das coisas. Então, tudo isso aí está favorável. Agora, não vamos começar novos negócios, eu quero resolver aquele assunto com aquela pessoa, sabendo que é um assunto difícil, que a lida com aquela pessoa não é fácil. Então, não é dia para fazer isso. Eu estou avisando assim porque às vezes a influência astrológica faz com que a pessoa sinta uma energia de querer ir resolver e, no entanto, não está favorável para isso. Está sujeito a não ir resolver e até piorar. Então, na quarta-feira já entramos assim com mais clareza na força minguante, né? E acontece o aspecto exato de Vênus com Urano. Portanto, é o principal aspecto que acontece no meio do dia. Ele traz uma energia favorável aos encontros, a lida com as pessoas, aí sim um dia para resolver aquele assunto que eu falei que ontem não estava bom, né? Terça-feira. Então um dia para sociedades, parcerias, novos investimentos, reuniões com o objetivo de determinar investimentos principalmente, ou a lida com as finanças, a melhoria nos assuntos financeiros, e um dia de oportunidades. Fique sintonizado porque oportunidades podem surgir. Na quinta-feira, aí nós já vemos um movimento mais ligado àquele ingresso de Marte em Gêmeos, né? Então uma energia muito forte para movimento, comunicação, e a gente tem que ter uma atenção para evitar conflitos, evitar decisões ou ações muito precipitadas, muito energéticas, né? Às vezes colocar muita energia para resolver um assunto pequeno, também não há essa necessidade. E de um outro lado, a força da sensibilidade, da intuição, da lida assim com aquilo que não é dito, procurar perceber o que está um pouco além do objetivamente expresso. Na sexta-feira, que é o dia exato da Lua minguante, nós temos o aspecto do Júpiter com o Mercúrio, o aspecto principal, né? Que tem uma influência muito grande nos transportes e nas comunicações. Então, um bom dia para lidar com a logística, para melhorar, verificar onde é que tem pontos que podem ser melhorados e fazer comunicações, protocolo de documentos, lida com assuntos internacionais, assuntos jurídicos, reuniões entre pessoas, conversa para contratações ou demissões, entrevistas, coisas dessa ordem aí para os recursos humanos. No sábado, como eu já havia dito, nós temos apenas aspectos lunares, mas são aspectos favoráveis ao comércio e às atividades que acontecem de negócios no sábado, há uma tendência favorável e também favorável ao lazer, ao entretenimento, aos estudos. Um sábado, vamos dizer, tranquilo para todos nós. No dia 7, o domingo, a mesma coisa. A Lua vai estar em Capricórnio, mas os aspectos lunares indicam um favorecimento principalmente ao lazer, ao entretenimento e à inovação. Um dia, já que está bom para o lazer, vamos fazer alguma coisa diferente, alguma coisa mais saudável, alguma coisa que possa trazer também benefícios além do próprio lazer em si. Então, essa semana é uma semana bastante interessante. Aproveitemos ela bem.